Boa tarde. Vamos fazer a revisitação da teoria da terceira avaliação. Lembre-se que você está com todo o material, as notas de aula e o modelo da última prova. Então, revisitando a teoria, essa parte, a parte da terceira avaliação se estuda integral. Só que tem dois tipos de integrais, a integral definida e a integral indefinida. Então, vamos falar da integral indefinida primeiro. A integral indefinida também é conhecida como antiderivada. Então, nós temos que a integral indefinida de f de x dx vai ser igual a f de x se e somente se f' de x for igual a f de x. Essa f é chamada de primitiva, a função que derivada leva no integrando. Se nós observarmos que df dx em x está definido como f' de x, então o df de x é igual a f' de x dx, onde o f' é o próprio f, ou seja, isso aqui ainda é igual a f de x dx. Com essas equivalências, a gente sabe que a derivada em dx de f de x é igual a derivada em x. F de x é a integral de f de x dx. Se nós pegarmos esse dx e colocarmos dentro do integrando, ele vai cortar o dx. Então, isso vai nos dar o diferencial da integral de f de x. Mas nós sabemos que df de x é igual a f' e f' é igual a f. Então, isso aqui vai nos dar a integral. O diferencial da integral de f de x é igual ao próprio f de x. Isso diz que o diferencial cancela a integral. E a gente usa isso para tentar verificar se a integral está certa. Outra coisa é a integral de f de x dx é igual a integral f de x dx é df de df de x, f maiúsculo. Mas, pelo que está aqui, a integral de f de x dx é igual a f de x. Então, a integral de f de x dx é igual a f de x. Ou seja, a integral cancela o diferencial. Vamos ressaltar isso. Então, a integral cancela o diferencial e o diferencial cancela a integral. Então, esse cai com esse e esses dois se cortam, fica apenas f de x. Essas são as fórmulas que a gente usa para a integral indefinida. Exemplo. Quanto é a integral da exponencial de x dx? Isso é igual, a integral é primitiva. O diferencial de e de x é o próprio e de x, então isso aqui é igual a integral do d de e de x. Como a integral cancela o diferencial, isso vai nos dar e de x mais uma constante, que derivando a zero. Continuando, página 2, vamos falar da integração por partes. Sabemos que a derivada do produto de uma função com outra é igual à derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Como a integral cancela o diferencial, então a integral de f vezes g' vai ser igual à integral de f' vezes g mais a integral de fg'.
Então, se você quiser descobrir qualquer uma dessas, é só montar a fórmula. Por exemplo, a integral de f'g é igual a integral com série diferencial f vezes g menos, passando isso para o outro lado, a integral de f vezes g'. Essa é a fórmula geral da integração por partes. Quando a gente coloca o argumento, fica assim: integral de f' de x vezes g de x dx é igual a f de x vezes g de x menos a integral de f de x sem a linha vezes g' de x dx. Essa é a fórmula de integração por partes. Exemplo. A integral da potência inteira a gente calculou usando a integração por partes. Por exemplo, a integral de x elevado a n dx é igual a n mais 1 sobre n mais 1 vezes a integral de xn dx. Desmembrando, nós vamos ficar com 1 sobre n mais 1 vezes a integral de x elevado a n dx mais n integral de x elevado a n dx. Elas não são iguais, é o mesmo integrando, mas aqui tem o fator n e aqui não tem o fator n, tem o fator 1. Para poder usar a integração por parte aqui, a gente vai fazer um truque, que é dx. Elas não são iguais, é o mesmo integrando, mas aqui tem o fator n e aqui não tem o fator n, tem o fator 1. Para poder usar a integração por parte aqui, a gente vai fazer um truque, que é a integral de x elevado a n vai ser a integral de 1 vezes x elevado a n dx, mais n integral de x elevado a n dx, fecha colchete, que vai ser igual a 1 sobre n mais 1 vezes 1 é derivada de x em x, x', vezes x elevado a n dx, mais n que multiplica a integral de x elevado a n dx. Então agora a gente pode usar a integração por parte nessa integral de x' vezes x elevado a n dx. Próxima página. Continuando. Terceiro. A integral de x elevado a n dx é igual a 1 sobre n mais 1 vezes a integral de x' vezes x elevado a n dx mais n integral de x elevado a n dx. Isso vai nos dar 1 sobre n mais 1 vezes. Aplicando a integração por parte aqui, vai dar x vezes xn menos a integral de x vezes xn' dx. Não esquecendo o resto mais n x elevado a n dx. Isso vai nos dar 1 sobre n mais 1 vezes x vezes x elevado a n. Mantém a base e somos expoentes. X elevado a n mais 1. A derivada de x elevado a n é n, x elevado a n menos 1. Então, isso vai nos dar menos n, integral de x, que multiplica x elevado a n menos 1, dx, mais n, integral de x elevado a n dx, fecha colchete, que vai nos dar 1 sobre n mais 1, vezes x elevado a n mais 1, menos n, que multiplica a integral de x elevado a n, mantém a base no expoente, mais 1 menos 1 é 0, então vai dar x elevado a n dx, mais n integral de x elevado a n dx. E agora, essas duas integrais são iguais com sinal trocado, então 1 menos a outra é 0, então essa aqui se corta com essa daqui. E nós temos como resposta x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante. Exemplo. Quanto é a integral de dx? Nós sabemos que a integral com essa diferencial, então isso vai dar x. Mas, por outro lado,
a integral de dx é a integral de 1 vezes dx, que é igual a integral 1 é x elevado a 0 dx. Como 0 é diferente de menos 1, então isso vai nos dar x elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1, que é igual a x, mais uma constante. Continuando. 4. Na integral indefinida, outra técnica de integração é a técnica da substituição. Então, integração por substituição. Exemplo. Quanto é a integral de dx sobre x? Como 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, não podemos usar aquela fórmula da potência. Tem que usar outra. Então, a gente tem que descobrir uma função que, substituindo no x, cancele com o denominador. Então, a gente define x por exponencial de θ. Nesse caso, logaritmando da direita à esquerda, o log neperiano de x é igual a θ. Então, onde precisar, θ vai ser o log neperiano de x. Então, continuando o cálculo integral, nós vamos ter integral de d da exponencial de θ sobre exponencial de θ. E isso vai nos dar a integral da exponencial de θ dθ sobre exponencial de θ, que vai dar a integral de dθ. Como a integral cancela o diferencial, então isso vai ser θ. Mas nosso problema original era em x e não em θ, então tem que ter um jeito de escrever o θ em x. Então isso vai nos dar log neperiano de x mais uma constante. Continuando, quinta página. Nós estamos vendo o método de substituição. Integração por substituição. Então, quanto é a integral do cosseno de x dx? Quem já conhece a função seno e cosseno sabe que a derivada do cosseno é menos seno. E a derivada do seno é cosseno, ou seja, a primitiva do cosseno é o seno x. Mas aqui vamos fazer a conta como se não soubéssemos disso. Então, nós temos que arranjar uma substituição para o x que cancele o cosseno. Quem cancela o cosseno é a função inversa, arccosseno. Então, temos que escrever isso como a integral do cosseno do arccosseno de θ vezes o diferencial de arccosseno de θ. Isso vai nos dar a integral de θ, que é cosseno com arcosseno se cancela, vezes a derivada arccosseno linha de θ dθ. Então, só observando como o cosseno cancela o arccosseno de θ, dando θ, então nós podemos derivar pela regra da cadeia, cosseno composto com arccosseno. Isso vai nos dar a derivada do cosseno, que é menos seno, aplicada a arccosseno de θ, vezes arccosseno linha de θ, tudo isso igual a θ', que é igual a 1. Então, queremos saber essa derivada fazendo a outra. Então, nós temos que arccosseno linha de θ é igual a 1 sobre menos seno do arccosseno de θ. Isso vai nos dar 1 sobre
a gente escreveu o seno em função do cosseno. Então, nós sabemos que cosseno quadrado mais seno quadrado é igual a 1, então isso dá 1 sobre... A gente escreveu o seno em função do cosseno. Então, nós sabemos que cosseno quadrado mais seno quadrado é igual a 1, então isso diz o seguinte, que o seno vai dar menos 1 menos arc cosseno ao quadrado, não, isso, do cosseno de θ, fecha, elevado a meio com raiz. Então isso vai nos dar menos 1 vezes 1 menos θ ao quadrado elevado a meio. Para aparecer aqui em cima, colocar menos meio. Então, sabendo disso, nós podemos continuar lá a nossa integral. Então, continuando, a integral do cosseno de x dx acaba sendo igual a integral de θ vezes menos 1 menos θ ao quadrado elevado a menos meio, fecha, dθ. Esse integrando aqui pode ser escrito lá. Por causa do sinal de menos, isso vai nos dar meio da integral de 1 menos θ ao quadrado elevado a menos meio vezes menos 2 θ dθ. E isso nos dá meio da integral de 1 menos θ ao quadrado elevado a menos meio vezes o diferencial de 1 menos θ ao quadrado. Se você derivar 1, dá 0. Se você derivar o θ ao quadrado, vai descer menos 2θ, que é o que aparece aqui, dθ. Então, essa parte todinha está sendo reescrita aqui. Então, nós temos uma integral do tipo x elevado a menos meio dx, ou u elevado a menos meio du, ou seja, é da potência. Como menos meio é diferente de menos 1, diferente de 1, a gente pode usar a fórmula da potência, que vai dar meio vezes 1 menos θ sobre 2 elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. E no meio mais 1 é meio, que corta com isso aqui e vai nos dar apenas a integral de 1 menos θ ao quadrado elevado a meio. Como θ é cosseno do argumento, então θ é cosseno de x, θ ao quadrado elevado a meio. Como θ é cosseno do argumento, então θ é cosseno de x. Então, como θ é cosseno de x, isso vai nos dar 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado a meio, que é igual 1 menos cosseno ao quadrado, como 1 é cosseno ao quadrado, mas seno ao quadrado vai dar seno ao quadrado de θ elevado a meio, que é igual a seno de θ. Então, a primitiva do cosseno de x, θ não, x, desculpa, aqui x e aqui x. Então, a integral do cosseno de x é seno de x. Continuando. Sexta página. Agora vamos ver a integração por partes. Integração por frações parciais. Integração por frações parciais. Um exemplo típico é esse daqui. Calcule a integral em dx da função x² menos 5x mais 6. Antes disso, vamos observar o seguinte, que x² menos 5x mais 6 é igual a x² menos 3x menos 2x mais 2 vezes 3, que é o 6. É igual a x que multiplica x menos 3 menos 2 que multiplica x menos 3. Por que menos? Porque mais é menos vezes menos. Se eu tirar um menos e colocar aqui, vai ficar o outro menos com 3. E isso acaba sendo x menos 2
vezes x menos 3, que são as raízes dessa equação de segundo grau. Outra coisa importante é que o diferencial de x menos 2 é igual ao diferencial de x menos diferencial de 2. Como 2 é constante, isso vai dar apenas diferencial de x. Da mesma forma, o diferencial de x menos 3 é igual ao diferencial de x menos diferencial de 3, que também é diferencial de x. Então, onde ocorrer diferencial de x, eu posso trocar pela diferencial de x menos 2 ou x menos 3. E mais um detalhe é que 1 é igual a x menos 2 menos x menos 3. X corta com menos x, menos 2 corta com mais 3, que sobra 1. É isso daqui. E assim a integral de dx sobre x quadrado menos 5x mais 6, na verdade, é a integral de x menos 2 menos x menos 3 sobre x menos 2 vezes x menos 3 dx. E agora, parcelando e dividindo, esse x menos 2 corta com x menos 2. Então vai sobrar a integral de dx sobre x menos 3 menos a integral. Cortando x menos 3 com x menos 3, vai sobrar x menos 12. Então, diferencial de x sobre x menos a integral. Cortando x menos 3 com x menos 3, vai sobrar x menos 12. Então, diferencial de x sobre x menos 2. Agora, usando nossa observação, isso vai nos dar a integral de dx menos 3 sobre x menos 3, menos a integral de dx menos 2 sobre x menos 2. Isso é um tipo de integral du sobre u que nós já fizemos, da log neperiano. Então, aqui nós vamos ter log neperiano do módulo de x menos 3 menos log neperiano do módulo de x menos 2. Como aqui é menos, então a gente vai poder dividir e escrever log neperiano de x menos 3 sobre x menos 2. Essa é a primitiva mais uma constante qualquer. Continuando. 7. Além da integral indefinida, nós temos a integral definida. A integral definida é dada por integral de a até b de f de x dx, que pode ser calculada como o limite quando n tende para infinito do somatório de i variando de 1 até n de f de x i tio, que é um ponto dentro do intervalo, vezes delta xi. Em geral, não é fácil fazer essa conta, dependendo da função. As mais fáceis são os polinômios, nós já fizemos isso nas notas. Então, para podermos nos livrarmos do limite e do somatório aqui, a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo. O que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Diz o seguinte: se f pertencente a r elevado a b, seja uma função do intervalo ab em R, for contínua, então a função f de x, definida como integral de a até x de f de x dx, implica que f é derivável e a derivada de f maiúsculo é o f minúsculo. Esse que é o teorema do cálculo. Mas o que se usa mais é o corolário dele. Corolário. O corolário dele diz o seguinte, que a integral de a até b de f de x dx é igual a f de x se e só se f' de x for igual a f minúsculo de x. A
aplicado de A até B, que vai nos dar f de B menos f de A. Ou seja, o corolário do teorema fundamental do cálculo diz que a integral definida é igual à integral indefinida aplicada nos extremos. Então, f é integral definida. Como você aplica duas vezes, então a constante vai embora. Exemplo. Como você aplica duas vezes, então a constante vai embora. Exemplo. Quanto é a integral de 1 até 2 de x² dx? Se eu fosse usar a definição da integral definida, eu teria que calcular o limite. Mas como nós conhecemos o teorema fundamental do cálculo, então isso vai dar a primitiva de x a menos a2, que é x ao cubo dividido por 3, aplicado de 1 até 2. E isso vai nos dar 2 ao cubo menos 1 ao cubo sobre 3, que vai nos dar 2² mais 2 mais 1 dividido por 3. Ou seja, 3 mais 4. 7 terços. Continuando. F bola G de θ é igual a R módulo do seno de θ, que é igual a R seno de θ, já que o seno é positivo. Agora, voltando à integral, a integral de menos R a R de R² menos x² dx é igual à integral do g de π ao g de 0 de f de x dx. E isso vai nos dar a integral de π a 0 de f bola g de θ vezes g' de θ dθ, que nos dá a integral de π a 0 de r seno θ, que é essa composta que calculamos aqui, vezes o g' de θ. O g' de θ é menos r, que multiplica seno de θ dθ. O r é constante, então ele pode ser integral, inclusive com sinal. Então isso aqui vai nos dar r² menos 1 vezes a integral de π até 0 do seno quadrado de θ dθ. Os extremos estão invertidos, o maior está embaixo e o menor está em cima, mas isso porque foi substituição. Para você trocar, os extremos tem que multiplicar por menos 1, então esse menos 1 ele entrou aqui exatamente para trocar o 0 com o π. Então nós vamos ter r² integral de 0 a π do seno ao quadrado de θ dθ. Vamos fazer mais uma observação aqui. Observação. Como o cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, vamos ter o seguinte, que o cosseno de 2θ é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. No lugar do cosseno eu coloco 1 menos seno ao quadrado. E aí nós chegamos nessa forma. Isso implica que o seno ao quadrado de θ, trocando as bolas, é igual a meio menos meio do cosseno de 2θ. Então, nossa integral vai virar o seguinte: a integral de menos r a r de r² menos x² dx vai ser igual a r ao quadrado vezes meio da integral de 0 até π de dθ menos meio do cosseno de 2θ, dθ, e aqui de 0 a π. Como o cosseno é uma função par, o cosseno de 0 é 1
cosseno de π menos 1, mas com o 2 fica o cosseno de 2π zero, então em 0 e em π dá o mesmo valor. Pela diferença do teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai para zero. Então essa integral aqui vai para zero. Restando apenas a primeira integral, que vai dar r² sobre 2 vezes π menos 0, que é igual a π r² sobre 2.